Gênesis 1, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens e os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os animais que rastejam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Assim, Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês.
e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. A primeira coisa que eu quero refletir é sobre a palavra, sobre o poder da palavra e como Deus usa a palavra para criar todas as coisas. E assim ele nos fez sua imagem e semelhança e também nos deu o poder da palavra, o atributo da palavra. Só nós podemos e temos esse atributo de criar, de mudar, de desenvolver. Toda a sua criação, ela é estática. Ela não tem esses atributos divinos, de criar, de modificar as coisas. Mas o que nós temos feito com as nossas palavras? Será que as palavras que saem da nossa boca hoje, elas são palavras que criam, que transformam, que desenvolvem? Ou elas são palavras de destruição, de morte? Que palavras têm saído da nossa boca? Um outro ponto é que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos leva a Jesus. E o apóstolo João diz que Jesus era o Verbo, a palavra. Essa palavra é o próprio Jesus na criação. E nós podemos nos inspirar nele para que ele transforme as nossas palavras. Eu não sei como você tem visto isso hoje, como você tem se posicionado diante do mundo, mas eu sei que Jesus pode transformar. Um outro ponto aqui no primeiro capítulo é a primeira coisa que Deus faz. A primeira coisa que Deus faz é jogar luz na escuridão. No início, tudo era trevas e vazio. Quantas vidas hoje, agora, nesse momento, se encontram assim? Trevas e vazio. Não tem mais jeito, não tem saída, não vai dar certo. Eu nem deveria ter nascido. Trevas e vazio. Mas quando a gente encontra esse Deus da palavra, a primeira coisa que ele faz é jogar luz na escuridão. E não importa o tamanho da sua escuridão, não havia nada quando Deus criou. Não havia absolutamente nada. E ele jogou luz na escuridão. E é isso que ele quer fazer nas nossas vidas. E eu não posso encerrar a reflexão desse capítulo sem falar sobre a verdade dessa palavra. Às vezes, e muitas ideias do mundo tentam nos convencer de que isso tudo é uma alegoria, é uma forma de apresentar, é uma metáfora. E eu preciso dizer para você que se você pensa assim, nem continue. Não continue, porque se você não acredita que Deus é o Criador, você também não vai acreditar que esse mesmo Deus pode jogar luz na sua escuridão. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas e nós somos a sua criatura. E não é difícil acreditar nessa palavra, difícil acreditar na ciência, que muda de tempos em tempos, com tantas teorias da evolução, da formação do mundo. Difícil acreditar que um átomo no meio do nada se transformou em tudo que nós podemos ver com tanta perfeição. Difícil acreditar na evolução de um ser animal se tornando um ser humano. Difícil acreditar no que a ciência nos propõe de acordo com aquilo que ela descobre e que já existe, porque já foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Então não deixe isso passar em branco, acreditando que aqui nós encontramos metáforas e alegorias. Nós encontramos na palavra de Deus vida, que o próprio Deus nos traz. E aí sim, a gente pode seguir para o capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis.
Assim, pois, foram achados os céus e a terra e tudo o que há neles. E havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou e toda a obra que como Criador tinha feito. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor, Deus, os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor, Deus, não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o obidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nesse capítulo 2, eu quero trazer ao nosso coração a única coisa que Deus nos pede. Única coisa que Ele nos pede: obediência. Deus começa a sua palavra já mostrando qual é o caminho da relação e de viver a vida que Ele tem para nós. Obediência. E tem mais: a obediência que Deus pede para o homem não é boa para Deus. Deus continua sendo Deus se formos desobedientes ou obedientes. Nada muda na grandeza de Deus, nada muda no seu poder, nada muda para Deus. A obediência que Ele pede para o homem é boa para o homem, porque Deus fala: se desobedeceres, morrerás. E é exatamente o que acontece na nossa vida quando nós damos as costas para Deus.
quando nós não ouvimos aquilo que Deus quer e que agrada a Ele, que nós julgamos a palavra como antiquada, como fora de moda, como de outro tempo, como uma ilusão. Não é uma ilusão. Eu sei que muitas vezes o que a gente vive na nossa casa, na nossa história, nos faz pensar que é uma ilusão, porque é tão diferente daquela vida abundante que Deus promete, é tão diferente de uma vida plena, é tão diferente aquilo que a gente experimenta na vida, mas tudo isso é fruto de uma vida sem Deus. Quantas vezes crescemos num lar que até tem dinheiro, mas não tem Deus? Tem bens, tem escola, tem coisas, tem família, mas não tem Deus. E aí nós experimentamos a morte nessa vida. A morte espiritual, a morte emocional, aquela falta de sentido para viver. Mas Deus mostra o caminho. É preciso obedecer. Um outro ponto, para a gente finalizar o estudo de hoje, é sobre a imensa bondade de Deus. Você já criou alguma coisa com as suas próprias mãos? Você já fez algo com as suas próprias mãos? Normalmente, quando a gente faz algo, a gente quer o reconhecimento daquilo. A gente não faz algo e dá para alguém. Deus criou todo o universo e deu para o homem dominar, cuidar, dar nome. Você imagina o tamanho desse amor de Deus? Deus fez todas as coisas através da palavra, mas o homem, ele fez com as suas próprias mãos. E a palavra diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não somos deuses, não somos deuses. O que vemos numa imagem e semelhança, quando nos olhamos no espelho, quando olhamos uma fotografia, é uma imagem e semelhança daquilo que é. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas assim como acontece na palavra, queremos ser o próprio Deus. Queremos tomar as nossas próprias decisões. E não queremos ouvir a voz de Deus que diz: daquela árvore do centro não comerás, porque certamente morrerás. Mas esse é um tema para o nosso próximo encontro. Que essa palavra abençoe a sua vida. Eu oro a Deus para que Ele fale com você. Em nome de Jesus.